Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Galera, vim trazer pra vocês aquele vídeo que já é, assim, figurinha garantida nesse canal, todo mês tem que ter, que é o vídeo onde eu vou contar pra vocês o que eu li no mês anterior. Então, se estamos em outubro, vou falar pra vocês o que é que eu li no mês de setembro. Exatamente, li 6 livrinhos que é assim. Confesso que estou numa vibe meio de ressaca literária, talvez, porque eu li bem menos do que eu estava esperado, porém, teve leituras bastante vantajosas e gostosas que eu fiz. Inclusive, vai ter um vlog de leitura aqui no canal sobre esse mês que teve a Spring Read, que foi a maratona literária de primavera organizada pela Kabuki, que foi muito divertida. Eu não consegui cumprir a minha TBR. Se você der uma comparada com o meu vídeo TBR que tá aqui no card, você vai ver que eu dei uma modificada justamente porque eu estava caindo dentro de uma ressaca, porque eu estava me obrigando a ler um livro só porque eu tinha colocado no TBR. E eu não tava na vibe de ler aquele livro naquele momento, então eu decidi furar a TBR, por assim dizer, para que eu não caísse numa ressaca literária tão grande. Mas é isso, a gente tem que respeitar o nosso próprio tempo e não ficar se forçando só porque você falou, porque eu disse que ia ler na TBR esse livro e tal. Mas se você não tá com vontade, você não tá com vontade e acabou. Mas, enfim, antes de falar pra vocês os 6 livrinhos que eu li durante o mês de setembro, eu peço encarecidamente que, se você não for inscrito nesse canal, considere se inscrever no botão inscreva-se que tá aqui embaixo, que ele é vermelhão assim, e quando você clicar ele vai ficar cinza, porque quando eu bater 3.000 inscritos, por favor, a gente já tá em 2.360. Quando a gente bater essa quantidade, eu vou sortear um livro lá no meu Instagram, que é @_mundomc. E eu espero que vocês me sigam por lá pra poder ver alguns reels que eu posto, que eu gosto de postar, algumas resenhas que eu também posto por lá. E eu sempre apareço de vez em quando nos stories pra conversar com vocês e também acompanhar o sorteio, né? Que coisa que é sorteio assim, é muito bom de participar. E quem sabe não é essa chance de ganhar. E também deixe seu gostei aqui embaixo pra você mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ajudar o canal a ser divulgado pra mais pessoas que ainda não conhecem e gostam desse eixo de literatura aqui no YouTube, tá bom? E lembrando que toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal às 7h30 da noite, então aproveite e já ativa a notificação também. E se você quiser comprar qualquer coisa, um desses livros que eu vou falar aqui na Amazon, aproveite e utilize o meu link, que também vai estar na descrição, que assim você ajuda patrocinando o canal sem pagar nada mais por isso. O primeiro livro que eu li foi Warcross, da Mary Lou. Foi minha primeira experiência com ela. E assim, ela é uma autora jovem, né, por assim dizer, muito conceituada lá fora. Ela é autora de Warcross, que é uma duologia, de Legend, que é uma trilogia que ficou bem famosa na época de Jogos Vorazes, e também do Jovens de Elite, que eu tenho o primeiro livro em e-book. Mas eu decidi pegar Warcross para ser minha primeira experiência com ela, uma vez que a Mari Moura, que é uma pessoa que tem um gosto literário muito parecido com o meu, gostou bastante desse livro, então eu pensei, por que não? E aqui a gente vai seguir a história da Emika, que ela é uma jovem, eu acho que ela tem uns 20 anos por aí, ou é 19, enfim, ela é bem jovem, e ela meio que ela hackeia esse jogo que é o Warcross, que na realidade já é uma presença na vida de todo mundo, né? É rotina já, em que as pessoas meio que ficam dentro dessa realidade virtual e elas fazem tudo por lá, compram e vão evoluindo, ganhando pontos, né? A cada fase que ela vai passando enquanto joga mais, vai ganhando pontos e vai passando de fase. E o que acontece? Todo ano tem como se fosse uma Copa do Mundo desse Warcross, onde os melhores jogadores de Warcross são convocados e eles vão lá jogar alguma coisa pra ganhar um prêmio de milhões pelo criador aqui, que é o Hiro Tanaka, que é o criador. Ele também é bem jovem, ele criou esse jogo quando tinha, sei lá, 14 anos, e é um fenômeno. Ele é um multimilionário e ele promove esses jogos em que eles têm que batalhar lá pra poder ganhar esse dinheiro, né? E a Emika, ela tá bem lascada porque o pai dela morreu, deixou ela cheia de dívidas, e a mãe dela também já tinha morrido, e ela agora tem que se virar sozinha, e ela meio que hackeia esse jogo, né? Então ela não evolui tanto quanto ela poderia, porque ela é uma ótima jogadora, e ela é uma caçadora de recompensas, ou seja, a polícia meio que dá recompensas para criminosos menores, cibernéticos aqui, e ela vai atrás dessas pessoas para pegar esse dinheiro para poder se sustentar. Enfim, a questão é que ela acaba meio que contratada pelo Hiro Tanaka para poder descobrir sobre um hacker que está ameaçando
o jogo da Copa do Mundo aqui, ela acaba entrando como uma das jogadoras nessa Copa do Mundo. E a partir daí a gente vai ter o desenrolar da trama. E assim, o que eu achei desse livro? Bem, a escrita da Mary Lou, ela... Não sei, eu não achei tão fluida, mas eu tava ficando instigada, porém eu achei que não acontecia muita coisa aqui, tipo, não faz muito a minha vibe. Eu sei que esse livro parece muito com um livro que muita gente gosta, que é tipo Jogador Número 1. Poderia até dizer que é um Jogador Número 1 um pouco mais juvenil, né, já que é um Young Adult. E eu acho que Jogador Número 1 é um livro mais adulto, mas me passou a mesma pegada, assim. Eu nunca li Jogador Número 1, mas pela sinopse você vê multimilionário, recompensa, realidade virtual em jogo, enfim. E foi essa ideia que me passou e eu não fiquei tão atraída assim, porque eu não sou muito fã dessas coisas de livros que envolvam tanta tecnologia, papo nerd, de computador e tal. Não sou muito fã porque eu não entendo muita coisa. E, tipo, linguagem binária, de computador, enfim. Acontece isso aqui. Mas eu gostei bastante que a Mary Lou tem bastante representatividade. Tem personagens gays, tem personagens PCDs, tem personagens de outras etnias, que é o caso da protagonista, que ela é asiática. E assim, eu gostei, só que eu não amei, mas o final do livro me pegou bastante, tipo, os últimos 15%. Então por isso eu dei 3,5 estrelas. Mas no total eu achei um pouco arrastado a história toda, pra até eu ficar realmente instigada no que é que tava rolando aqui. E também achei a Emika um pouco burra, porque eu já tava vendo esse plot vindo há 1 milhão de anos atrás, porque eu não sou besta nem nada, né? Que eu já tô aqui, ó, formada na faculdade de uma série aí de fantasia, que eu não vou falar, que senão vai ser spoiler, tu não vai saber o que rola aqui. Mas eu super recomendo pra quem gosta desses livros mais de ficção científica, sabe? E fala de uma linguagem muito de computador. Aí o próximo livro que eu li, eu vou deixar a capinha aqui, foi From Blood and Ash, que é um lançamento, inclusive, da galera Record. Eu acho, não sei se já lançou, se vai lançar por agora, quando eu lançar o vídeo. Mas é o de Sangue e Cinzas, que é o livro da Jennifer L. Armentrout, que é a mesma autora de Obsidiana e do livro que eu abandonei, que é Se Não Houvesse Amanhã. E assim, foi uma procrastinação esse livro, viu? Porque eu passei quase um mês lendo ele, eu tava lendo ele por e-book, eu consegui terminar na live da Bruna, da Eduarda Bruna. E, assim, o que dizer? É um livro gigante, tem acho que 600 páginas, um pouco mais de 600 páginas. E o que é que acontece? Ele não acontece muita coisa. A gente é apresentada a Poppy, que ela é meio que a Maiden, que é a donzela, que é uma menina que tem que ficar pura e não sei o que lá, pra poder ser dada como uma parte de um ritual aí da cultura deles. E ela precisa ser preservada. E o problema é que ela tem várias cicatrizes no rosto e pelo corpo, porque ela foi atacada por uns bichos lá, uns seres bem estranhos. E ela basicamente faz parte da realeza desse reino, que é contra outro reino que fala que são os malignos, que são do mal, que não sei o que. E essas pessoas são selecionadas, algumas são selecionadas para passar pela ascensão. E elas vão morar num lugar mais restrito e tal, onde vão servir aos deuses, que é o que dizem. E tem uma galera que também é um pessoal que, se eu não me engano, eu acho que o primeiro filho de um casal eles dão, ou é o último filho, enfim, eles têm que dar, cada casal tem que dar um filho pra poder servir a essa religião aí. E a Poppy tá envolvida nesse meio termo. E a Poppy, ela sempre foi criada pra ser essa menina casta, enfim, pura e tal. E ela queria viver um pouco, né? Então ela dá uma escapada e acaba caindo como se fosse um bordel. Não sei bem como dizer. É um local onde as pessoas se encontram para ter romances. E aí ela conhece o Hulk, que ela acha ele bonito, ela acha ele atraente e tal. E eles acabam tendo um lance, só que ele não sabe que ela é a Maiden. E ela volta pro palácio lá e ela descobre que o Hulk é o novo guarda dela, pessoal. Que constrangedor. E é um enemies to lover, porque eles não se gostam muito. Ele sempre fica dando aquelas cantadas sarcásticas pra cima dela. E ela fica, nossa, não quero, não sei o que. Dando patada nele. E assim, o que dizer? A Poppy, ela é uma personagem que não sabe muita coisa que tá acontecendo ao redor dela. E como o livro é contado a partir do ponto de vista dela, a gente também não sabe muita coisa que tá rolando. Só que a autora deixa muito foreshadowing, assim, pela escrita. E a Poppy é só burra mesmo, ela não consegue assimilar o que tá acontecendo. E aí você já tá sabendo desse plot. Teve uns que eu fiquei realmente surpresa, mas teve outros que, tipo, eu fiquei, tipo, o quê? Poppy, mulher, acorda!
e ela não fica sabendo e você fica, tipo, muito confusa no rolê. E é um livro gigante, tipo, como eu falei, um pouco mais de 600 páginas, ou é quase 600 páginas. E assim, não acontece nada em 80% do livro. Os últimos 20% é bem frenético, assim, é muita coisa acontecendo e você, tipo, meu Deus, é tudo isso. E eu acho que o livro poderia ser enxugado, assim, pra 350 páginas, 400 páginas, porque tem muita inchação de linguiça. Ela apresenta o mundo, só que ela demora muito pra apresentar, sabe, a Jennifer, o que é cada classe, o quem é quem, como é a organização desse mundo que ela criou, e você fica bastante confuso, você só vai entender algumas coisas, ou não, no final do livro. Mas no final teve um plot twist que me surpreendeu bastante, e sinto dizer que eu fiquei instigada pra saber o que é que vai acontecer nos próximos livros, que é uma série, né? E eu fico feliz que veio pro Brasil, porque é muito famoso lá e muitas pessoas têm curiosidade de conhecer, né, a série, então tá mais acessível pra quem não consegue ler inglês. E eu dei 4 estrelas pra From Blood and Ash por conta disso. Tirei 1 estrela porque eu achei o livro todo, tipo, que não acontece nada, mas o final valeu as 4 estrelas, sabe? E eu gosto do Hawke, eu achei ele um bom personagem, apesar de ser, tipo, bem genérico. Eu gosto desse tipo, desse estereótipo. Aí o próximo livro que eu li foi simplesmente este calhamaço chamado Outlander. Eu sempre tive muita vontade de ler Outlander. Quando acabou que começou o clube de leitura do Outlander, eu queria, né, ler junto, porém, preguiça, né? Porque eu sempre tive um pouco de receio, porque é um romance histórico, envolve Escócia, nunca tinha lido nada. Na realidade, eu li uma coisa que envolvia a Escócia e eu não gostei tanto assim, eu achei um pouco arrastado. E eu fiquei com medo aqui da escrita da Diana Gabaldon, porque esse aqui é o primeiro romance da vida dessa mulher. E tipo, ela escreveu assim, meio que sem querer, tipo, só pra ver onde é que vai dar, sabe? Então, assim, eu tava, meu Deus, deve ser péssimo, deve ser arrastado. Mas não, gente, é muito boa a escrita dela, muito fluida, e você nem sente as páginas passando, sabe? E a diagramação também, tipo, não é uma das melhores, mas, tipo, quando você pisca, você já tá, tipo, na metade do livro. Como é que isso é possível? E, assim, aqui a gente vai contar a história, a gente vai acompanhar a história, na realidade, da Clary, que ela é uma enfermeira que acaba de sair do pós-guerra, certo? Da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, ela é meio que uma historiadora e ela precisou se formar enfermeira para poder ajudar nos frontes de guerra. E ela é casada com o Frank, que ele é um ex-soldado, ele participava lá das questões de mandar mensagens secretas. E o Frank, ele adora essas coisas de história, passado, familiar, então ele tá construindo a árvore genealógica dele. Em específico, sobre o Black Jack, que foi um coronel, um ancestral dele, que morou lá na Escócia, lá pra 1745, 1740, enfim, aqui se passa 1743. E aí acontece que ela tá na lua de mel, segunda lua de mel com esse cara, porque acabou a guerra, os dois sobreviveram, enfim. E eles vão pra Escócia justamente pra poder pesquisar mais sobre esse antepassado do Frank. E aí acaba que a Clary se vê em um lugar com uma história muito rica, com uma cultura muito rica. E tem uma mitologia muito forte por trás, e ela acaba encostando numa pedra e viajando no tempo, por isso que ela é uma Outlander, e parando 200 anos atrás, quase, que é em 1743, né? Ela tava em 1945. E aí, minha filha, só tiro, porrada e bomba, porque imagina você ser uma mulher inglesa em 1743, na Escócia, que estava em guerra com a Inglaterra. Entende? E ela era uma mulher que tinha muitos conhecimentos e praticamente sabia o futuro, porque ela sabia de muita coisa que ia acontecer. E ela acaba se deparando com um clã de escoceses, o Mackenzie, onde ela encontra o James Fraser, que é esse boyzinho aqui, lindo, maravilhoso. E eles acabam tendo um romance, e a Clary fica muito dividida entre o marido dela, que ela deixou no futuro, e esse novo romance que ela tá tendo no passado. E esse livro eu achei sensacional. Eu também tava com medo, porque eu sei que tem algumas cenas, pelo menos porque eu já assisti a série antes, eu sei que tem umas cenas bem pesadinhas, né, sobre questão de abuso sexual nesse livro. E, aliás, no Outlander. E eu tava tensa por conta disso. Teve algumas coisas que me incomodaram bastante nesse livro, por isso que eu não consegui dar 5 estrelas, eu dei 4. Justamente como agressão e questão de abuso sexual, principalmente abuso sexual masculino, que é uma coisa que me deixou bastante incomodada. Eu nunca tinha lido um livro em que falava de abuso sexual masculino. Eu fiquei bem chocada, na realidade. E eu fiquei tipo, sério, gente, que agonia.
Mas, no total, eu gostei bastante da história. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Diana. E eu quero muito, muito, muito ler o segundo. Por isso eu dei 4 estrelas e eu favoritei esse livro. Apesar de não ter dado 5, eu favoritei esse livro, porque eu achei muito, muito bom. O próximo livro que eu li foi Legend. Sim, 2 livros da Mary Lou em setembro. E é uma trilogia, o primeiro livro da trilogia muito conhecida de Legend, né? Todo mundo leu, eu acho. Quem gostava de Jogos Vorazes, Divergente, naquela época de 2015, 2016. Ficou bem famosa. Então, Legend vai contar a história, basicamente, de uma sociedade, tipo, os Estados Unidos, não sei em que ano mais ou menos, mas é uma distopia, né? Então, no futuro, em que não é nada perfeito, né? Nada perfeito, é uma distopia. E a questão é que, tipo assim, o que é que acontece? Tem as pessoas ricas, né? E tem as pessoas pobres. E como é que essas pessoas são definidas? Através de um teste, como se fosse um Enem. E essa pessoa vai respondendo esse teste, tem uma nota. E a depender da nota que você tirar, o governo vai decidir o que é que você vai fazer da vida. Então, se você tirar uma nota entre 500 e 600, você vai ser tal coisa. Se você tirar uma nota acima de 1.200, você pode ir pra faculdade escolher o que é que você quer fazer. E por aí vai. E o que acontece? Aqui a gente vai acompanhar o Day, que é um garoto que ele foi reprovado nessa prova, só que ele é muito, muito inteligente mesmo, e ele meio que acaba sendo um inimigo do governo, porque ele comete alguns delitos por aí, sabe? Ele rouba algumas coisas e ninguém consegue pegar ele, efetivamente, então ele é considerado um inimigo número 1 da pátria. E a gente também vai acompanhar a June, que ela é uma menina prodígio, ela tirou a nota máxima nesse teste. E todo mundo sabe que ela tirou a nota máxima, ela é muito nova, ela já tá na faculdade e ela tá sendo treinada pra ser uma das comandantes nesse universo aqui. E o destino dos dois vão se cruzar quando a June vai precisar pegar o Day, vai ser uma missão dela, capturar o Day. E ela vai ficar infiltrada lá nas ruas e começar a conversar com o Day. Só que, não obstante a tudo isso, o Day não pode voltar pra casa porque tá meio que tendo uma crise de peste e ele é procurado. Então, todos os dias vão guardas lá na casa dele, da família dele, testar a família dele pra ver se alguém tá doente ou não. E se estiverem doente, eles matam todo mundo. Bem, né? Suave. E aí é isso, basicamente essa história de Legend. Eu achei bem legal. Eu achei que a Mary Lou demorou um pouco pra construir a política desse lugar. Até agora eu não sei qual é o nome do país que eles chamam, não sei se é Panem, como é que é a história, Estados Unidos, enfim. Mas eu achei bem legal, ela explicou um pouco, assim, mais pra parte final, como é que funciona a questão política desse lugar. E eu gostei bastante dos personagens, do Day e da June. São shippáveis demais, gente. É tipo enemies to lovers. E eu gostei dos plot twists que tiveram aqui no final. Tinha uns que eu já tava prevendo, outros que nem tanto. Mas, no somado das coisas, eu gostei bastante. Eu gostei mais do que o Warcross. E por isso eu dei 4 estrelas pra Legend. E eu tô muito ansiosa para continuar essa trilogia, que tem uma cara de ser tão gostosinha e tão fácil de ler, porque a escrita é muito, muito, muito suave. Você consegue ler isso aqui em 2, 3 dias, ou até mesmo em um dia, se você tiver tempo. E aí, o próximo livro que eu li foi Cemetery Boys. Tá aqui a capa, deixa eu puxar pra cá. Cemetery Boys, tá aqui a capa. Que é o livro que também saiu como lançamento aí pra galera Record, que é Os Garotos de Cemitério, do Aiden Thomas. E assim, gente, que livro fofo! Eu li em inglês e em e-book. Mas assim, eu tenho algumas considerações sobre a versão em inglês, eu não sei como é que tá em português, mas eu vou falar isso no final. E o que sobre Cemetery Boys? Basicamente é a história do Yadriel, e que ele é da família de bruxos, né? São bruxos que tem toda uma organização, então os bruxos do sexo masculino, eles fazem a questão de guiar os mortos, né? Invocar os mortos e guiar os mortos para o além. E as bruxas do sexo feminino, biologicamente falando, elas têm o poder lá de curar e tal. Só que o que acontece? O Yadriel, ele é um menino trans. Então, meio que a comunidade de bruxos e a família dele não aceita, na realidade, que ele faça como se fosse a tradição dele, o pacto, a cerimônia que faz pra que ele vire um bruxo, como eles falam. Pra que ele vire um bruxo, já que ele nasceu uma menina, né, mas ele se identifica como menino. E ele decide fazer sozinho, ele fala, caguei, quem faz meu destino sou eu. E a família dele tem muito receio que a Lady Death, que é a Senhora Morte, não aceite o sacrifício dele, né, a oferenda dele. Só que acaba que ela aceita, só que nesse rolê aí que ele tá fazendo a cerimônia dele sozinho, né? Acontece que um parente dele, se eu não tô enganada, eu acho que é primo ou é tio,
acaba morrendo misteriosamente. Ninguém sabe o que aconteceu e eles precisam achar a alma desse garoto, dessa pessoa, desse familiar, para poder passar pro além, para que eles possam se ver novamente no Dia de los Muertos e ele poder conversar e dizer o que aconteceu. Só que quando ele começa nessa busca pra esse parente dele, ele acaba encontrando Julian, ou Julian, chame como quiser, eu chamo de Julian, porque tem ascendência latina, né, todo esse livro. E ele acaba encontrando com o Julian, que é um menino que ele já viu assim de vista no colégio. E ele é mal bonitinho, e ele acha o Julian mal bonitinho. E ele tem que entender o que tá acontecendo, porque o Julian também foi assassinado e ele não sabe o que rolou. E ele precisa mandar o Julian de volta lá pro além, pra que ele possa seguir em paz e não virar um espírito maligno. Essa é basicamente a sinopse. E eu devo confessar que eu amei muito esse livro, é um livro muito fofo. A primeira página, se você não ficar viciada e querendo terminar esse livro, você tá lendo errado. É muito legal as lutas individuais do Yadril. E o Julian também é um menino meio bad boy, não compreendido, e tem uma história, um background muito, muito triste por trás. E eu gostei bastante de todos os personagens. A prima do Yadril, eu esqueci o nome dela, perfeita, maravilhosa, rainha, que ajuda muito ele, que ela é vegana. Mas enfim, as coisas que me incomodaram é que eu estava muito curiosa em relação aos mistérios dos assassinatos. O que acontece? Eu já estava desconfiada de quem estava fazendo isso, né? Tá bem na cara, não é uma coisa muito difícil. E sabia como ele estava fazendo, mas eu não estava entendendo o porquê, né? Que ele estava fazendo isso. Não estava compreendendo. Eu queria que ele me explicasse isso. Só que aí, o autor decidiu ir por um aspecto, assim, que não tava focado tanto assim no mistério e também não tava focado tanto assim no romance. Eles tinham várias interações fofas, mas não rolava a merda do beijo. E eu ficava tipo, minha gente, se beijem logo! Adianta! E aí ficou nessa, sabe? Slow burn total. E aí eu queria saber, tipo, na hora o que tava rolando, mas aí, enfim, demorou um pouco, por isso que eu tirei 1 estrela desse livro, eu dei 4 estrelas. E também é outra coisa que me incomodou. Não é que me incomodou, é porque eu senti dificuldade aqui no e-book. Eu já tô lendo em inglês, que não é a minha língua nativa. E tem muitas expressões em espanhol. E aí eu ficava mal perdidinha, tipo, eu não sei espanhol, gente. Eu sou bem ruim em espanhol. E tinha lá misturado várias partes. Eu consegui entender a maioria, né, pelo contexto. Mas ainda assim, eu acho que foi uma coisa que me brecou a leitura, não deixou ela ser tão dinâmica quanto ela poderia ser. Por isso eu dei 4 estrelas para o Cemetery Boys. E aí o último livro que eu li é o Sorcerer, na realidade foi o Sorcerer of Thorns, nessa edição lindíssima, capa dura, da Margaret Rogerson. E assim, é um livro único de fantasia. Eu li porque eu tô participando do clube de leitura da Mari Moura, né? Como eu disse, aquela mulher tem um gosto parecidíssimo com o meu. E o que é que acontece? Esse livro vai contar a história da Elizabeth, que ela é uma menina órfã que foi deixada numa biblioteca, justamente pra cuidar lá dos livros. Ela quer virar uma guardiã, certo? E os livros, eles são... A biblioteca é onde tem a detetora de conhecimento, enfim. E os livros são separados em grimórios de vários níveis. Tem níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim. Quanto maior o nível, mais poderoso esse grimório é, por assim dizer. E o que acontece? Ela sempre foi criada para saber que os feiticeiros, os bruxos, enfim, são do mal. E acaba que um bruxo acaba indo lá na biblioteca dela e acaba dando várias coisas erradas. E ela precisa descobrir o que é que tá rolando, porque vários grimórios estão sumindo. E ela meio que parte nessa jornada junto com o feiticeiro, que é o Nathaniel. E ela acaba descobrindo que há toda uma treta política por trás e ela tenta resolver. Basicamente é isso a sinopse desse livro. É um livro de fantasia único e assim, o único defeito é que ele acaba. A Margaret, ela tem uma escrita bastante concisa, certo? A única coisa que eu senti falta nesse livro aqui foi a exploração do mundo. Por ser um livro único, eu sabia que ia faltar, né? Eu ia sentir um pouco de falta. Eu tava um pouco confusa sobre como é que as coisas funcionavam aqui, por que a galera achava que os sorcerers eram do mal e tal. E assim, também fiquei um pouco desorientada na questão de locomoção, essas coisas. E também é pela passagem de tempo. Às vezes parecia que passaram tipo 3 meses e outras vezes parecia que passaram apenas 3 horas. E eu fiquei muito confusa durante a leitura, por isso que eu dei 4 estrelas. Apesar de ter sido um livro muito, muito legal, que eu me diverti horrores lendo. E eu quero muito conhecer mais obras da Margaret. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de o quê? Deixar o seu gostei aqui embaixo, por favor.
é ser inscrito aqui no canal. Se não for inscrito, desce o dedo nesse botão de inscrever-se. E compartilhar para as pessoas, né, que gostam desse tipo de conteúdo. E também me seguir lá no Instagram, que é @_MundoMC, para concorrer o sorteio, tá? É isso. Beijo. Até a próxima.